Olá, você de casa, obrigada pela sua audiência. Eu sou Noêmia Frazão e começa aqui agora na TV Educativa, nosso canal 4.1, o programa Amigas de Negócios. Eu quero te chamar a sua atenção para você também entender mais sobre o programa de retomada da economia que a Rede Amigas de Negócios tem. Nós temos eventos presenciais, tanto feiras quanto eventos de networking, tanto da rede quanto de parceiros. Então, você que empreende, gostaria de entender mais como é que funciona esse trabalho em rede e esse movimento de empreendedorismo, entra nas nossas páginas das redes sociais, Facebook e Instagram, Rede Amigas de Negócios. Lá você vai poder se conectar com tantas mulheres como eu, que fazem eventos de rodada de negócios e feiras e oportunidades de desenvolvimento. E também chamar a sua atenção que o nosso programa Amigas de Negócios aqui na TV Educativa, ele também é transmitido no nosso canal do YouTube, Rede Amigas de Negócios. Você pode procurar lá os nossos programas e com certeza aí encaminhar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que empreende, porque ele vai se sentir motivado. Aqui nós falamos muito sobre a oportunidade de negócios. E antes de começar hoje com a nossa entrevista, eu quero chamar o quadro Negócios de Sucesso, que a Tatiana Deboni traz aqui dicas para você, dicas empreendedoras. Vamos assistir? Seja bem-vinda ao quadro de Negócios de Sucesso. Eu sou Tatiana Deboni, proprietária da JL Gold, a maior loja de atacado do Mato Grosso do Sul. Meu objetivo aqui é fazer você ter um negócio de sucesso. E hoje, aqui no quadro, começa uma série de 8 episódios onde eu vou te ensinar a ter uma empresa autogerenciável. Imagine que você tenha que fazer uma viagem e vai pegar um voo até seu destino. Você vai até o guichê do aeroporto para fazer o seu check-in e é atendida por um rapaz muito simpático. Depois você pega a fila para entrar no avião e aquele mesmo rapaz está na porta do avião cumprimentando você ao entrar. Você entra, senta-se, coloca os cintos e começa a ler um livro até que escuta uma voz de alguém te oferecendo um cafezinho. E quando você levanta a sua cabeça e olha para cima, adivinha quem está oferecendo o cafezinho? Aquele mesmo rapaz. E no uniforme dele está escrito comandante. Aí você pensa, mas se o comandante está aqui, quem está pilotando esse avião? Nesse momento, o avião começa a entrar em turbulência. Aí você pensa, deve ter um copiloto, né? De repente, o comandante sai correndo em direção à cabine. E quando ele corre, a turbulência ainda fica mais forte e o comandante cai no meio do corredor. Pensa o desespero, não é verdade? Tem muitos donos de empresas que estão servindo o cafezinho quando deveriam estar pilotando o avião. Nesta série, eu vou ensinar o que a sua empresa precisa ter para cada setor, para cada processo, cada departamento funcione e você, gestora, comece a exercer o seu papel de dona dentro da sua empresa. Não basta ter um negócio, tem que ter um negócio de sucesso. Hoje em nosso programa nós temos uma estreia, é um quadro chamado Mulheres do Agro com a minha amiga Rochelle Beltramin, onde ela vai falar sobre o desafio da mulher no agronegócio. E nesse projeto nós temos a amplitude de trazer aqui tanto os desafios quanto o sucesso que a mulher do agronegócio enfrenta e tem nesse ramo. Bem-vinda ao nosso programa, Rochelle. Obrigada. Obrigada por ter aceitado primeiramente aqui o meu convite que eu tinha feito para ela no ar, no último programa. Se você não acompanhou, você vai poder acompanhar aí no YouTube. Nós temos uma gravação aqui do programa de entrevistas com a Rochelle. E aqui o nosso programa nós temos, falando de empreendedorismo, ele é muito amplo. E ninguém mais para falar sobre o agronegócio de quem vive o agronegócio. Então, o convite que eu trouxe para a Rochelle foi que ela viesse ao programa, também aqui comentar, entrevistar outras empresárias, outros empresários, mas também trazer dicas empreendedoras para quem está no agronegócio. E hoje é a estreia do quadro, nós vamos falar um pouco sobre o tema que ela desenvolve, vai desenvolver aqui durante esses meses, que a gente vai falar sobre a oportunidade e o desafio no agro.
Rochelle, obrigada por ter aceitado o convite novamente. Tá nervosa, é um desafio. Eu suei uns 3 dias seguidos. Mas aquilo que não te desafia não te motiva, verdade, né? É verdade. Não te tira da zona de conforto. E você entende muito sobre esse negócio, muito sobre o agronegócio, e está aprendendo cada vez mais. Então, quando a gente ensina, quando nós compartilhamos, nós estamos em constante aprendizado. Eu acho que o ponto que mais me motivou é esse. Eu comecei esse negócio do zero, né? A gente sempre brinca, eu não sabia quantas tetas tinha uma vaca, quando eu comecei a lidar com a pecuária. E tudo é um aprendizado. Eu fui aprendendo, e eu penso assim, quando você me convidou, essa foi a coisa que eu pensei. Bom, eu passei por tanta dificuldade. Então, assim, se os meus exemplos, que são principalmente das coisas onde eu errei, que foi daí que eu aprendi mais, a gente aprende muito mais o que a gente erra do que o que a gente acerta, A gente não erra, a gente só aprende. A gente aprende, cria experiência. Falei, se isso de alguma forma puder ajudar outras pessoas a chegar lá, sem ter que passar por tantas provações como eu passei, então ok, eu gosto disso, eu quero fazer isso. E realmente esse foi o fator que mais me motivou a fazer o quadro e a estudar. Eu tenho estudado muito, redigir para mim tem sido um desafio, porque a gente contar sobre o que a gente faz é uma coisa, a gente falar na TV para as outras pessoas, assim, é um compromisso muito grande e eu quero fazer o melhor possível de mim nisso. Muito obrigada, e a gente espera isso sim de você, com certeza. Sim. Falando sobre esse quadro e desse momento, esse novo momento que você vai estar compartilhando o teu conhecimento e consolidando essa rede de mulheres do agronegócio, nós estamos falando aqui do agro, mas é da agricultura familiar, né, Rochelle? Nós estamos falando de toda a cadeia, desde o pequenininho ao grande empresário do agronegócio. Assim, a gente fez isso em formato de dicas, né? Mas assim, quando a gente pensou nisso, foi justamente uma coisa que eu posso usar. Se eu tiver um programa de horta na minha casa, que eu tenha só 2 canteiros de horta, como que eu organizo isso, como que eu começo isso, como que eu faço isso. Assim como se eu tiver uma propriedade que tem lá cultura integrada de madeira, gado, lavoura, entendeu? Porque são coisas assim, são decisões estratégicas que a gente toma, são conhecimento que a gente adquire sobre o próprio negócio, são caminhos para se fazer isso. Então, quando a gente pensou na estrutura disso, tanto que a gente começa com a parte de diagnóstico, né, que você vai começar uma coisa ou empreender numa área, a primeira coisa tem que tomar pé do que está acontecendo. Então, as próximas dicas que virão vai contemplar toda essa parte de diagnóstico de propriedade, enfim, vai ser bem bacana. E só recapitulando, você começou no segmento do agronegócio pequenininha, né? Você começou comprando cabecinha, começando ali com a área, como é que foi o seu comecinho? Na verdade, assim, o maior desafio que a gente tinha, eu sempre gostei muito de pecuária, né? É uma coisa que eu gosto de terra, eu gosto dos meus bichos, eu sempre gostei. Mas a gente tinha alguns conceitos, por exemplo, que nem vaca só come e não dá lucro. O pasto é desse tamanho mesmo, é o que dá para ser feito. A gente escutava muito isso, sabe? E um dos maiores desafios, porque também é o maior investimento, é a terra. Então, assim, a minha pergunta é, será que realmente só isso eu consigo produzir por hectare? Será que é só mesmo essa quantidade de cabeça? Então, nosso primeiro experimento foi em 2013, início de 2013, nós compramos 30 vacas magras para engordar. E nós convidamos um parceiro que tinha área, nós não tínhamos área na época. E aí, arrendou uma área. Mais ou menos isso. Nós fizemos um acordo com ele. Olha, você tem uma área que você não usa? Ele falou, tem. Uma área degradada, uma área que está cheia de inso. Tem. Ele falou assim, eu falei para ele, então é o seguinte, nós vamos entrar com toda a tecnologia de melhoria. E no final a gente racha o lucro. Nós compramos o gado, nós entramos com toda a parte de investimento, só que nós vamos reformar essa área do jeito que a gente imagina que tem que ser feito, entendeu? E ele topou. Eu falei, e o que ficar de benfeitorias para isso é para ti, entendeu? E na época a gente começou com 5 alqueires. E isso é caro? É caro. Eu investi... Olha lá, quem é leigo. Isso é caro? Assim, hoje está muito mais caro, né? Hoje você, por exemplo, a adubação mesmo, o que na época a gente pagava aí R$700 na tonelada, hoje está 7 mil, entendeu? Então, isso aí, nesse período aí de quase 8 anos, quase 9 anos, isso aí aumentou muito, né? Mas, assim... Deixou tudo pronto para ele também. Deixei tudo pronto. A gente realmente reformou. Eu contratei um engenheiro que foi lá, fez análise de solo, a gente preparou o solo. Eu sempre brinco, eu falo assim, as pessoas falam, você não mexe com lavoura? Eu falo lavoura de capim. Porque o capim que a gente planta na propriedade é feito como se fosse uma lavoura. E aí a gente fez essa experiência e a gente percebeu que ali a gente conseguiu criar, fazendo do nosso jeitinho ali, claro, buscando consultoria, buscando o pessoal que é da área, né? Conseguimos criar ali 5 vezes mais cabeça de gado do que ele tinha naquele espaço. Verdade?
E aquilo ali para nós, foi o fator decisivo para que a gente resolvesse realmente entrar no negócio e entrar com os dois pés, né? Nós colocamos, eu falo nós porque começou eu e meu sócio, né? Esse era um projeto meu, que nós tínhamos uma empresa de prestação de serviço e a gente sempre falava de aposentadoria. Quando a gente mexe com prestação de serviço, o serviço é prestado em persona, você faz. Sim. E a gente está ficando cada vez mais velho, né? É. Então a gente tem que pensar nisso no futuro. Escuta, como é que nós vamos envelhecer, né? Como que nós vamos envelhecer e viver? Porque se eu preciso trabalhar todos os dias, todos nós precisamos. Sim. Mas não pode depender só de mim, ou Isso. seja, no momento que eu não puder, como é que vai ser a minha aposentadoria? Isso é um pensamento que com certeza paira na cabeça de todo mundo. Deve pairar. Paira. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu sempre falo assim, a gente tem que pensar nisso enquanto a gente tem condição de construir algo. E foi essas perguntas que levaram a gente a mexer com a pecuária, além da minha paixão por isso. Vocês entenderam porque eu gosto de conversar com a Shelly, né? Pensamento de prosperidade, gente. Pensamento do que eu vou ter daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Ou daqui 50 anos para os meus filhos e netos. E aí, vamos lá. Recapitulando, você pegou todo esse projeto, colocou as cabeças e triplicou. Isso, eu consegui... Porque, assim, o dinheiro da terra é um investimento muito alto. Né? É o maior investimento que você faz, é a compra da terra. Hoje em dia, devido a todas essas... essa legalidade de que você não pode explorar muito da área. Então, por exemplo, no Mato Grosso, você só pode explorar 20% da área. Só que você tem que comprar os 100%. Então, o investimento é muito alto. Então, a pergunta que a gente queria é, compensa, dá retorno? Eu consigo ter mais, eu consigo aproveitar mais essa terra, que é o meu recurso mais caro? E essa pergunta foi respondida muito bem, muito satisfatória. E aí foi quando a gente decidiu juntar todas as nossas economias e comprar o nosso primeiro pedaço de chão. Nós compramos, na época, a primeira fazenda nossa tinha 88 alqueires abertos e 90 em mato. E eu paguei por toda ela, né? O mato eu não posso nem olhar, até cerquei lá, a gente nem entra, não tira castanha, nada, não pode nem, né? E a gente comprou ela, nessa época, ela já estava regularizada antes de 2008, então... Não dá para fazer um pomar? Não pode. Não, nada? Não pode. Nem andar dentro do mato é bom não andar. Então, assim, a gente comprou ela depois... Reserva mesmo. Reserva. Compramos ela depois de 2008, onde teve uma anistia. Então, a nossa área toda regularizada. A gente nunca derrubou um pé de árvore de lá, nem passamos com o trator perto, nada. Porque essa é a lei do negócio. Então, tem coisas que valem... A paz de espírito vale mais do que você comprar algumas brigas. Tem muita gente que desmata ilegal, mas a gente não concorda com isso. Mas espera aí, vamos falar de uma coisa que eu sei que eu descobri, né, gente? Que, na verdade, nessa parte que você preserva, tem animais. Tem. E esses animais vão lá comer teu gado. Vão. E aí, como que faz? Olha, eu acho que... eu sempre brinco, falo, a minha sócia esse ano tá um pouco mais... tá um pouco mais feroz, esse ano ela tá um pouco mais calma. Mas eu acho que eles moram lá, né? Eles moram lá. Então, a gente, como ser humano, a gente tem que tomar medidas inteligentes para poder preservar o nosso rebanho. E cuidar daquilo que a gente tem. Mas todo negócio que a gente faz tem um risco. Quando você planta uma lavoura, você também corre o risco dos porcos do mato ir lá e comer toda a semente e não nascer. Você corre o risco de chover demais e o negócio melar e não nascer. Então, eu acho que assim, eu olho para isso como risco do negócio. Então, eu tenho lá um percentual que eu estou disposta a perder de bezerro por ano, que a onça vai comer, entendeu? Então, assim... É o alimento dela. É o alimento dela, porque matar ela não é uma opção. Por quê? Porque isso não é legal. Então, assim, eu vou pela legalidade. Então, se tem alguma coisa que eu não concordo, eu luto para mudar isso de forma legal, mas eu vou pela legalidade. Então, se ela come, eu tenho que produzir mais e tenho que não contar com o dela, entendeu? Paciência. É assim. É assim que é. É selvagem, né? O negócio é selvagem, porque assim, a minha floresta fica dentro do bioma da floresta amazônica, a minha fazenda, né? Fica dentro da floresta do bioma amazônico. Então, assim, lá a gente tem onça, a gente tem sucuri. Então, por exemplo, eu perco vaca. Esses dias atrás, semana passada, uma sucuri matou um bezerro, entendeu? A gente viu ela arrastando ele, aí arrasta lá perto do mato. Então, eu vou fazer o quê? Ela mora ali e eu preciso da aguada. Então, a gente tem que dividir esse espaço com eles, né? Sim. Entendeu? Então, tem que fazer um negócio... Eu foco o quê? Eu foco em produzir mais e melhor a cada ano. Porque se eu produzir mais e melhor a cada ano, por mais que ela coma, sempre vai sobrar mais para mim. Nós vamos para o intervalo e você volta falando dos desafios que você teve que aprender nesse início, tá? E eu preciso que você também fale dessa primeira ideia sua de colocar as dicas, as primeiras dicas, o porquê que você fundamentou as primeiras dicas, tá? Nós vamos para o intervalo e já voltamos, gente.